A questão. Boa noite. Vamos falar sobre teorias éticas. Faremos uma abordagem cronológica. A primeira pergunta que é importante de ser feita diz respeito ao porquê de se estudar diferentes teorias éticas. E a resposta é bem tranquila. A importância desse estudo está no fato de que, quando nós o realizamos, a gente tem condições de perceber que a discussão sobre a ética ela é muito mais rica, muito mais ampla, muito mais complexa do que o que a gente imaginou. Ela abrange muito mais áreas da vida do que nós pensávamos. Comecemos falando sobre a ética grega, portanto, a ética na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela é um lugar onde a ética estava intrinsecamente ligada com a política. Na vida privada era diferente. As relações que prevaleciam eram relações de desigualdade e de ausência de liberdade. E isto porque, por exemplo, crianças, mulheres, estrangeiros eram tidos como peças de produção e assim recebiam uma exploração bastante feroz do seu trabalho para o sustento de outras classes. Vamos ver a teoria de Platão. O que é que ele vai falar sobre isso? O Platão vai descrever a figura do Sócrates e vai falar sobre a virtude. Sócrates será alguém que falará tanto a respeito da natureza do bem, o que é o bem, como da natureza das virtudes, o que é a virtude. E ele vai mostrar que a virtude é o oposto do vício. Virtude é sabedoria e o vício é ignorância. Para Sócrates, o conhecimento é a condição para que se alcance todas as benesses da vida. Portanto, é a sabedoria. O conhece-te a ti mesmo tem esta função de levar a pessoa à sabedoria. Então, o contrário disso é o vício. O ser humano só teria duas saídas: ou se embrenha no vício e aí fica na ignorância, ou vai para a sabedoria e aí aprende a compreender. A virtude, ele vai dizer que ela pode ser aprendida. No mito da caverna, ele trata dessa questão da virtude. O sábio, aquela pessoa que sai da caverna e consegue encarar o mundo real, vai ser a única pessoa capaz de se soltar das amarras que obrigavam a ver apenas sombra, as sombras. O sol, ele vai representar a ideia do bem. Observa que a relação do sábio com o sol, no primeiro contato, é de desconforto. O sol atinge a cara dele, os olhos dele, e ele se sente bem irritado. Só posteriormente, quando ele se acostuma, aí é que ele pode conviver tranquilamente com o sol. Isso é para mostrar um pouco essa relação do bem, da relação entre a pessoa que está no vício e depois faz uma caminhada até o bem. Alcançar o bem depende da capacidade de compreender bem. Então, a busca, o método socrático é essa busca. Vamos a Aristóteles. Falando sobre as virtudes, ele fez uma reflexão a respeito do fim último de todas as coisas, e principalmente das atividades humanas. O que é o fim último? Porque a gente tem várias conquistas que são um fim. A gente faz as coisas tentando chegar àquela conquista. Mas elas não são o fim último, porque elas não são aquela conquista depois da qual não se precisa mais realizar nenhuma outra. Então, as reflexões sobre o que seria o fim último, o Aristóteles vai fazer grandemente em praticamente todas as suas obras. Quando ele examina os bens que nós desejamos, por exemplo, os prazeres, as riquezas, honra, dinheiro, ele vai dizer que a gente frui, aproveita, usa esses bens, mas não por eles mesmos, mas sim como bens que nos levam a alcançar
outros bens. Então, esses bens, eles não são um fim em si mesmo. Hoje, numa linguagem mais do cotidiano, nós chamaríamos de um meio para um outro fim. E o que seria, então, o fim último? O fim último será a vida feliz, que a gente fala em grego a palavra eudemonia, para traduzir isso. A vida feliz, portanto, é aquilo que nós devemos procurar, porque ela vai bater, inclusive, com a própria ideia de felicidade. Essa busca é um saber, e é bom que a gente entenda que o saber, ele é uma coisa que deleita, mas não é uma coisa só de filósofos. É uma coisa que qualquer pessoa busca e sente um certo prazer em usá-lo. A vida humana, ela não se resume ao intelecto. Então, ela encontra a sua expressão maior na ação. Isso aqui vai de encontro ao que bem posteriormente, na Idade Média, se vai preconizar. A vida humana vai ser a vida do intelecto. E os trabalhos manuais, as coisas mais voltadas à ação, serão tidas como coisas menores. Aqui não, no Aristóteles anteriormente já havia dito que não, que a ação ela é também importante. A vida humana ela é composta tanto dessas ações quanto também das atividades intelectuais. Não é à toa que o Aristóteles não era bem visto na Idade Média e o filme O Nome da Rosa trata bem dessa questão. Qual é a função própria de um homem? A função própria dele é a sua atividade da alma. E essa atividade, ela tem que estar em conformidade com o princípio racional. Então, na verdade, o que Aristóteles preconiza é a busca da racionalidade. O ser humano, se quiser ser reducionista, pode-se dizer isso. O ser humano ele é mais humano quanto mais ele for racional. O agir virtuoso não é ocasional nem fortuito. Ele é um hábito. Então, Aristóteles será o cara que vai dizer, se você quer ser bom, habitue-se a ser bom, pratique o bem. Faça da prática do bem um hábito. Todo dia faça, realize, e um dia o fazer o bem, o realizar o bem, será uma coisa automatizada em sua vida. Você nem precisará mais se esforçar. A felicidade ela vai pressupor uma vida inteira e não só um momento. A gente fica o tempo todo discutindo o que é ser feliz, o que é não ser, o que é a felicidade, etc. E Aristóteles vai dizer, a felicidade não é um momentozinho, é uma vida toda, é uma prática toda. O homem feliz, se a gente quer estrangular um pouco o pensamento aristotélico e tirar algumas conclusões a partir dos princípios que ele preconiza, nós poderíamos dizer que o homem feliz é aquele que mesmo nas agruras da vida não desiste de praticar o bem, de buscar sempre coisas que o realizam a ser ele mesmo. E ele, o que é que ele é? Ele é um ser de razão. O que Aristóteles dirá sobre o justo meio? Aqui dentro da questão moral, o justo meio é aquela postura de quem não busca o exagero e nem busca a quantidade insuficiente. Então, justo meio vai ser aquele intermédio. Você tem uma determinada coisa para fazer. Se você faz insuficientemente, isso não é ser justo. Mas se você já faz além do suficiente, isso também não é ser justo. Isso é a famosa teoria da mediania. As pessoas precisam ser medianas. É o meio. A virtude está no meio. A virtude ela é boa quando ela é controlada no seu excesso e na sua falta. Por exemplo, uma pessoa corajosa não é aquela que enfrenta qualquer problema, mesmo aqueles que ela não tem condição. Aí já é uma pessoa temerária. Uma pessoa que também nem se mete, nem começa a enfrentar nada, aí já é uma pessoa covarde. Então, entre a pessoa boa, no sentido de corajosa, nós vamos ter aquela que nem chegou a ter coragem, que é o covarde, e vamos chegar àqueles que já ultrapassaram do nível razoável
de coragem. E aí nós teremos o temerário. Nenhum dos dois, Aristóteles diz, ser boa coisa. E a virtude da generosidade, como todas as virtudes, nelas a gente pode aplicar essa teoria da mediania. A virtude da generosidade, então, uma pessoa generosa não é aquela que dá tudo para todo mundo, mas também não é aquela que nega, nunca dá nada a ninguém. O generoso é aquele que sabe a proporção correta de poder fazer alguma coisa pelos outros. Não fazer demais, não fazer de menos. Se uma pessoa já joga dinheiro fora, por exemplo, já dá tudo para as pessoas, roupa, não sabe, não tem medida de nada, aí a gente já vai chamar essa pessoa de uma pessoa dissipada. E se ela também já é uma pessoa completamente fechada, o que vocês chamam de mão de vaca, aí nós diremos que é uma pessoa avara, um praticante da avareza. E do mesmo modo a gente vai ter isso com todas as virtudes. Pois bem, a questão da justiça em Aristóteles, ela vai passar por duas possibilidades. A gente vai ter a justiça como podendo ser uma virtude moral e também podendo ser uma atitude política. Quando é que ela é uma virtude moral? Quando ela se refere a relações entre as pessoas. E ela é uma atitude política quando ela se refere a relações entre os indivíduos e o governo, sendo que essas relações são estabelecidas em leis. O Aristóteles vai dizer, então, que a justiça, em termos de proporção e igualdade, ela deve tratar as pessoas distribuindo dentro da devida proporção. E isso nos remete à teoria do justo meio de novo. Quer dizer, não se deve dar às pessoas nem demasiado e nem de menos. Deve haver, então, uma justa proporção entre o bem que a gente atribui, que é o prêmio, pelo trabalho que a pessoa realiza, e realmente o mérito que ela demonstra ter para merecer aquela compensação que nós daremos em forma de dinheiro, por exemplo. Do mesmo modo, é uma sanção, sabe? Uma punição ou uma recompensa que a gente dá para uma pessoa, ela nunca pode ser de mais ou de menos. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando vai lidar com leis. Existem crimes, sei lá, uma pessoa rouba, aí de repente tem que matar essa pessoa. Nós aqui não nos perguntamos muito se isso é uma coisa justa. Normalmente a gente acha justo. Ele roubou, tem que morrer. Mas assim, será que o tamanho de um roubo, só uma vida paga? Está havendo uma proporção aí? Ou será que a pessoa que roubou poderia fazer uma outra coisa, sem precisar necessariamente da sua vida, e isso poderia pagar o roubo? E isso ocorre com muitas coisas, né? Na sociedade, muitas coisas a gente paga, a gente acha que só o crime é capaz de fazer a pessoa pagar. Só matando aquela pessoa, a gente acha que ela pode pagar por certas atitudes que ela toma, certos atos que ela pratica. A justiça, ela deve ser também distributiva, e isso ocorre quando são consideradas as diferenças entre as pessoas. Falar de justiça distributiva é falar assim, cada um tem que ganhar o que merece. Mas o que merece tem a ver também com o que é possível. Por exemplo, se uma pessoa só consegue trabalhar 1 hora e outra pessoa tem força física para trabalhar 12, então ser justo nesse caso, de maneira distributiva, implica que eu posso dar o salário para os dois igual, mesmo eles trabalhando diferentemente, porque aquele mais fraco deu tudo de si e o máximo que ele conseguiu foi preencher 1 hora. O outro deu tudo de si e conseguiu preencher, sei lá, 4 horas, 12 horas, por aí vai. Mas o que interessa é que é preciso ter também outras visões de justiça. E na distributiva, a gente considera as diferenças entre as pessoas. Pessoas diferentes têm que ganhar diferentemente. Então, nessa maneira de ver, a justa distribuição de bens, de direitos e de responsabilidades está em conformidade com as necessidades e capacidade de cada um. Próxima aula a gente fala sobre a questão da amizade em Aristóteles. Até lá. A questão